O recente movimento estratégico do ministro Fux no Supremo não foi apenas uma mudança administrativa. Ele, ao que tudo indica, abriu uma porta jurídica real para a anulação da condenação de Jair Bolsonaro. Essa possibilidade impacta diretamente o cenário para a eleição de 2026, criando o que fontes em Brasília já descrevem como um clima de extrema apreensão para o futuro político do presidente Lula. A gente precisa ir direto ao ponto central, porque a consequência da jogada do ministro Fux é o que realmente importa. A condenação do ex-presidente Bolsonaro, que parecia ser o fim do jogo, pode, na verdade, não ser o fim de nada. Existe agora um caminho jurídico claro, aberto pela manobra de Fux, que pode levar à anulação completa de todo o processo. E o mais incrível, essa anulação seria julgada por uma nova maioria de ministros, em tese mais conservadora e legalista. Essa é a essência da questão, e é por isso que o Palácio do Planalto, ao que tudo indica, está em pânico. Agora, como essa mágica aconteceria, a gente precisa entender a genialidade por trás do movimento. A jogada de Fux tem duas partes. A primeira foi a sua mudança da primeira turma do Supremo para a segunda turma. Ao fazer isso, ele provocou uma reviravolta na composição da segunda turma, que agora passa a ter, em tese, uma maioria de 3 a 2 de ministros considerados mais garantistas, com ele se juntando a André Mendonça e Cássio Nunes. A segunda parte, e aqui está o pulo do gato, é entender como o caso de Bolsonaro, que foi julgado na primeira turma, poderia parar nas mãos dessa nova segunda turma. A resposta está em um instrumento jurídico chamado revisão criminal. A revisão criminal, prevista no nosso Código de Processo Penal, é uma ação que serve para corrigir erros judiciários graves, mesmo depois que um caso já foi encerrado e a pessoa condenada. É uma espécie de última chance, uma boia de salvação para quem foi vítima de uma injustiça. E quando a revisão criminal pode ser usada? O artigo 621 do Código é muito claro. Ela pode ser usada, por exemplo, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Agora, pensem comigo, o que foi que o ministro Fux disse em seu voto no julgamento de Bolsonaro? Ele disse exatamente isso. Ele passou quase 14 horas argumentando que o tribunal era incompetente para julgar o caso, que é uma afronta à lei. Ele disse que não havia provas consistentes, o que significa que a condenação foi contrária à evidência dos autos. O próprio voto do Fux, que foi derrotado na primeira turma, é a peça de acusação perfeita, o roteiro pronto para embasar o pedido de revisão criminal no futuro. Ele, como o jurista experiente que é, parece ter deixado a semente da anulação plantada, só esperando o terreno ficar fértil para ela germinar. E qual é o terreno? A segunda turma. O regimento interno do STF, em seus artigos 76 e 77, estabelece que a revisão criminal de um caso julgado por uma turma deve ser distribuída e julgada pelos ministros da outra turma. Ou seja, o caso julgado pela primeira turma, a turma do Moraes, agora pode ser revisado pela segunda turma, a nova turma do Fux, com sua nova maioria. Você está entendendo a beleza da jogada? É o xadrez em seu mais alto nível. Com um único movimento, o ministro Fux teria criado o Tribunal de Apelação que não existia. Ele teria montado a corte que, no futuro, pode anular a condenação, libertar o ex-presidente Bolsonaro e, o mais importante de tudo, torná-lo elegível novamente para disputar as eleições de 2026. E é aqui que a gente chega no pânico do presidente Lula. Por que essa manobra causa tanta apreensão no Palácio do Planalto? Porque toda a estratégia política do Lula e do PT para 2026 e para o futuro se baseava em uma única premissa, a de que Jair Bolsonaro estaria fora do jogo, morto politicamente. Eles contavam com a condenação, com a inelegibilidade, para ter um caminho livre sem o seu maior e mais temido adversário. A gente já viu o desespero deles quando a pauta da anistia começou a ganhar força no Congresso. O Lula chegou a ir a público, confessando que corria o risco de a anistia ser aprovada e convocando sua militância para pressionar os deputados. Isso já era um sinal de pânico. Agora, imagine o pânico deles ao perceber que existe um caminho jurídico dentro do próprio STF que pode levar ao mesmo resultado a elegibilidade de Bolsonaro. Para o Lula, a volta de Bolsonaro para o jogo eleitoral de 2026 é o pior cenário possível. E por quê? Porque o governo dele não vai bem. As pesquisas de opinião, uma após a outra, mostram um cenário de desaprovação crescente. A popularidade que ele tinha no início do mandato derreteu. O povo está sentindo no bolso os efeitos de uma economia que patina, de uma inflação que não cede e de uma política de aumento de impostos que sufoca a classe média e quem produz. A narrativa de que o Brasil voltou, de que a picanha e a cerveja seriam uma realidade, se provou uma ilusão e sem resultados para mostrar qual é a única estratégia que resta ao PT. É a estratégia do medo. É a de dizer, olha, eu posso não ser o ideal, mas o outro Bolsonaro, o extremista, é muito pior. É o caos ou eu. E essa estratégia só funciona se o outro estiver carimbado como um criminoso, como um inelegível.
Se o Bolsonaro, através dessa manobra, recupera os seus direitos políticos, essa narrativa do PT cai por terra. A eleição de 2026 deixa de ser um passeio no parque para o Lula e se torna o que ele mais teme, uma batalha real, onde ele teria que defender o seu governo, os seus resultados pífios contra o seu maior adversário, que viria com a força de quem foi injustiçado e absolvido. É por isso que a jogada do Fux causa tanta apreensão em Brasília. Ela não é apenas uma questão jurídica, ela é um terremoto político. Ela reabre uma corrida presidencial que eles já davam como definida e coloca o Lula em uma posição de extrema vulnerabilidade. O mais irônico de toda essa história é que essa brecha, essa porta para a anulação, só existe por causa da própria pressa e da arrogância do ministro Moraes. Foi ele quem insistiu em julgar o caso na primeira turma, em vez de levar para o plenário, como seria o correto em um caso dessa magnitude. Ele fez isso para ter o controle do processo, para garantir uma condenação rápida, para evitar o debate com todos os 11 ministros. E ao fazer isso, ao escolher o atalho, ele acabou, sem querer, criando a sua própria armadilha. Ele deu a oportunidade para que o julgamento fosse revisto pela outra turma. É a clássica história do feitiço que vira contra o feiticeiro. O que a gente está vendo, ao que tudo indica, é o começo de uma grande virada. Uma virada que não depende mais apenas do Congresso, da política, mas que agora tem um caminho jurídico, técnico, aberto dentro do próprio Supremo. E a gente pode até especular se a saída do ministro Barroso, que foi o que abriu a vaga na segunda turma, não teria sido, de alguma forma, parte desse grande acordo de bastidores. Será que os ministros mais experientes, vendo o estrago que o Moraes estava causando, não teriam costurado essa solução para tentar salvar a credibilidade da corte e, ao mesmo tempo, pacificar o país? É uma hipótese. O que é fato é que o cenário mudou. A condenação, que parecia ser o fim, pode ter sido apenas o começo. O pânico, que antes estava apenas do nosso lado, agora mudou de endereço. E ele parece estar instalado com força no Palácio do Planalto. E a gente vai continuar aqui, de olho em cada movimento desse jogo de xadrez, torcendo para que, no final, a justiça de verdade prevaleça. Essa história toda é um verdadeiro jogo de xadrez e o ministro Fux, para mim, acabou de dar um cheque no sistema. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que essa manobra pode, de fato, levar à anulação da condenação e à elegibilidade do Bolsonaro? Você acha que o pânico no governo Lula é real? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre essa reviravolta. Se essa análise te encheu de esperança, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a virada começou. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque a gente não vai perder nenhum lance dessa partida. Um grande abraço.